Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre deste ano de 2021 e comentando a lição desta feita, a lição de número 9, a revista da CPAD, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta é a revista desse terceiro trimestre. E agora, a lição de número 9, o reinado de Joás. O texto áureo da nossa lição está em Provérbios, capítulo 3, versículos 13 e 4, que diz: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Está dividida em três pontos distintos: o livramento miraculoso de Joás, o reinado de Joás e depois a conspiração contra Joás. São esses três pontos que será discutido nesta lição. Mas antes eu quero chamar a atenção do nosso irmão, amigo, companheiro, ouvinte, amante da palavra de Deus, para uma introdução para chegarmos aqui nesse ponto. Nós já temos falado repetidas vezes nos nossos comentários. Não queira, pois, o homem ajuntar aquilo que Deus separou. Deus separou os dois reinos e Josafá tentou uni-los na base do politicamente correto. E para isso teve as suas consequências. Nós vamos ver que ele aparenta-se com a casa de Acabe e toma para si uma das filhas de Acabe para o seu filho Jeorão. No segundo livro de Reis, no capítulo 8, diz o seguinte: No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ou seja, ele começou a exercer a regência, o príncipe regente, ainda com o pai vivo, que era muito comum na época dos reis de Judá e de Israel. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Jeorão tinha por sogro Acabe, a filha de Jezabel era, portanto, a sua mulher. E quais foram a consequência disto? Quando nós vamos para o segundo livro de Crônicas, no capítulo 21, versículos de 1 a 4, nós vamos encontrar o seguinte: E descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com ele na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Agora, o que nos chama aqui a atenção é que no versículo 4 desse mesmo capítulo: E tendo Jorão assumido o reino de seu pai, ou seja, ele começa a reinar ainda regente, o príncipe regente, mas com a morte de Josafá ele toma força, toma o comando do reino, e olha o que ele faz: e tendo assumido o reino do seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Ele matou os seus irmãos, seus sobrinhos, ele fez uma devassa na casa do seu próprio pai. Mas olha, ele mata, nós vemos aqui que Jeorão, ele mata todos os seus irmãos. E por conta disso, ele recebe então uma carta do profeta Elias. O profeta Elias manda uma carta para ele no capítulo 21, versículo de 2 Crônicas, versículos de 12 a 15, nós vamos ver a carta que Elias envia para Jeorão. E nesta carta ele diz o seguinte:
Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Israel, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. Também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade, as tuas entranhas, enfermidades nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Olha a palavra dura, a mensagem dura do profeta Elias para Jeorão. E de fato isto aconteceu. Ele morre, e já no capítulo 20, ou melhor, no versículo 20 deste mesmo capítulo do capítulo 21 do segundo livro de Crônicas, diz: e era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Olha só o resultado: e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Jeorão foi sepultado fora do sepulcro dos reis, em razão da sua maldade, da sua malignidade. Nós vamos ver ainda no capítulo 22, com a morte de Jeorão, os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque as tropas que viera com os arábios ao arraial tinham matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Jeorão, que havia homenageado o seu cunhado e deu nome ao seu filho mais novo de Acasias, em honra, em homenagem ao seu cunhado que era rei lá em Israel. E agora nós vemos que este mais novo, que os mais velhos haviam sido assassinados, mortos pelos sírios, agora ele assume então o trono em Judá. Mas qual era a situação de Acasias? Olha só o que diz em 2 Crônicas, no capítulo 22, versículos 10 a 11. Olha o que diz: e vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa real de Judá. Mas, vamos parar aqui. O que acontece com Acasias? Ele reina apenas 2 anos, e ele vai visitar o seu parente da casa de Israel. Ele vai visitar o seu parente, e lá, o que acontece? Que ele havia sido ferido pelos sírios. E quando ele está junto com seu parente, que era Jorão, rei de Israel, vem então Jeú e destrói a ambos, e mata ele, mata várias pessoas ali, inclusive príncipes da casa de Judá foram mortos por Jeú. Jeú exterminou com a idolatria, mata também Jezabel, mata todos ali da casa de Acabe. Ele destrói a casa de Acabe e assume o reino no norte. E vendo Atalia que tudo isso aconteceu, ela mata os que sobrou, os seus próprios netos. Atalia matou seus próprios netos e matou possivelmente príncipes, alguns sobrinhos aqui. Ela mata para que não para herdar, para assumir o trono. E então aquilo que Josafá intentou fazer no politicamente correto, Satanás agora usa essas pessoas para então colocar a sua maneira, a maneira de morte, de traição e de destruição. Por isso que nós não podemos colocar a mão aonde Deus está com a mão dele estendida. Nós não podemos querer ser as situações, irmãos, que Deus, ele trata com certo juízo. E quando Deus estiver exercendo juízo, nós não podemos entrar para querer fazer misericórdia,
porque Deus é juiz, ele sabe de todas as coisas. E no caso de Josafá, que quis fazer algo bom, a sua descendência sofreram as consequências. E Atalia agora usurpa o trono. E aí sim, entramos agora no assunto que diz respeito à nossa lição. No capítulo 24 do segundo livro de Crônicas, no versículo 1, e tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. Mas olha só, o que acontece? Quando Atalia matava os seus irmãos, no versículo 11, nós vamos encontrar uma atitude de Josebete, filha do rei. Ela tomou a Joás, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos dos reis, aos quais matavam. Olha só. E o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Josabete, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Olha só, quando esse escape maravilhoso foi quando a sua tia, ela pega este garoto, tinha apenas 1 ano, juntamente com a sua ama, e esconde-os na casa de Deus. Ela era irmã de Acasias, mas era esposa de Joiada, o sumo sacerdote. Joiada não era rei. Ele mostra aqui, quando esconde o filho do rei, ele mostra uma sobriedade, esperando o tempo certo de agir. Porque existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não podemos agir imediatamente. E Joiada teve essa estrutura espiritual para não agir prematuramente. Ele deixou Atalia pensar que não havia descendência e que ela poderia continuar no comando do reino. Mas durante esse período, Joiada foi protegendo e guardando ali o seu sobrinho, que era o herdeiro, o verdadeiro e legítimo rei agora. Ele não agiu de forma precipitada, mas ele esperou o tempo de Deus. Quando ele completa 7 anos de idade, ele organiza entre os sacerdotes, monta a guarda do rei, prepara tudo, coloca a veste real, coloca o rei aonde o rei costumava ficar, e então anuncia a todo Israel que havia um rei. E quando Atalia ouve, ela começa a gritar traição, traição, e ela olha e vê o rei vestido de rei no local aonde o rei costumava ficar. Mas aí as pessoas que estavam já preparadas por Joiada mataram Atalia, destruíram ela e destruíram os seus seguidores. Todos que seguiam a Atalia foram mortos pelos homens de Joiada. E assim ele foi e instruiu a este jovem garoto, a esta criança de 7 anos, como deveria reinar. E foi ele, ajudou e deu a ele a coroa, e ele continuou reinando e exerceu um excelente reinado em Judá. Foi um excelente rei, Joás. Só que ele deixou com a idolatria que havia reinado no período anterior, a casa de Deus foi abandonada. E então ele manda reparar o templo do Senhor.
Ele conclamou o povo a fazerem ofertas. O povo trouxeram as ofertas, todas as brechas foram reparadas, eles restauraram o templo. O sacerdote agiam com fidelidade, eles colocavam uma urna e as pessoas colocavam dinheiro ali, as ofertas dos dízimos, as ofertas voluntárias, as ofertas que era dada no período da arrecadação. Então ali as pessoas traziam aquelas ofertas e a Bíblia fala que eles eram fiéis no sacerdote. Quando enchia, ele tirava aquele dinheiro e juntamente com o secretário do rei, contava-se o valor e dava às pessoas que trabalhavam no templo. E o templo do Senhor foi reedificado e sobrou prata, sobrou ouro. E eles então construíram metais, construíram vasilhas, construíram utensílios de ouro para a glória do Senhor nosso Deus. Por isso, o dinheiro que é lançado na salva, aquilo que vem da parte do Senhor, nós precisamos, meus amados, a igreja precisa ter o devido cuidado, zelo com aquilo que vem das lágrimas, que vem do suor, da oferta dos irmãos, que é dada com amor, com carinho, para honrar ao Eterno. Aquele que administra deve administrar debaixo do temor do Eterno para fazer coisas boas. E foi o que aconteceu com esses sacerdotes, que bem administraram aquilo que lhes foi trazido, e o templo foi então reedificado segundo a ordem do rei Joás. Mas o que acontece? Chegou o tempo, no capítulo 24, versículo 15, traz algo interessante. Envelheceu-se Joiada, morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A fidelidade de Joiada, ele não era rei, ele não usurpou o trono, ele em momento nenhum tentou puxar para si a coroa, mas ele honrou aquele que tinha a coroa por direito, que era da casa de Davi. Ele honra Joás, ele fez tudo para o reino do sul, cortou aquele mal que havia se iniciado com Josafá, que tentou colocar Jorão, infiltrando na casa de Acabe, ou melhor, trazendo a casa de Acabe para o sul, para o reino do sul. E agora Joiada então corta esta aliança, ele acaba com esse projeto e começa um novo projeto para que a casa de Davi permanecesse intacta até que o Messias assim fosse aparecer como de fato apareceu. Nem todos são chamados para sentar no trono e trazer sobre si a coroa e as honras do trono, mas existem aqueles que estão sempre ao lado daqueles que estão na administração, na direção do trabalho colocado por Deus. Os seus assessores, há pessoas que são chamadas para ser o suporte, para ser a bênção, para ser o aparato, para ser o amparo, para que aquele a quem o Senhor chamou exerça o pastorado, exerça a liderança primaz na igreja. Nem todos serão pastores presidente, nem todos serão presidente de campo, nem todos serão presidente de convenção. Mas todos os ministros são chamados para exercer a função como Joiada exerceu. Fazer como Joiada fez e ser o amparo e ser ali o arrimo para que Joás pudesse exercer o seu reinado. E resultado, ele foi honrado como se fosse um rei. Joás então, ele começa a se enturmar com os príncipes. E ele começa então pouco a pouco a se afastar do Deus de Israel, como foi orientado, formado, educado, orientado por Joiada. Quando Joiada morre, então ele começa a querer fazer as coisas de si próprio e se afasta de Deus. Deus permite que venha a provação, Deus permite que venha a luta, Deus permite que venha a adversidade sobre a casa de Joás. Deus levanta Zacarias, filho de Joiada, no versículo 20 do capítulo 24 de 2 Crônicas.
o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz o Senhor, por que transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. O Senhor o verá e o retribuirá. Nós vemos aqui que Deus, ele não tem o culpado por inocente, mas também não tem o inocente como culpado. E nós vamos ver que Jesus fez menção disto. Lá em Mateus capítulo 23, ele diz no versículo 35: para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até ao sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O Senhor Jesus, ele faz menção de Zacarias, que fora morto por Joás. E o resultado disso é que Joás, após isso que ele faz, ele sofre uma derrota militar, ele é ferido, e nesse ponto, então vem a conspiração, e as pessoas matam a Joás, no versículo 25, na parte final: e conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Mas agora vem algo que eu acho interessante. Nós falamos há pouco onde Joiada foi sepultado. Foi sepultado juntamente com os reis, porque a sua atitude foi honrosa e reconhecida diante de Deus. E Deus assim pôs no coração daquelas pessoas para que sepultasse Joiada juntamente com os reis. E agora, o que diz a respeito de Joás? Versículo 26: sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele. Aqui vai o nome das pessoas que conspiraram. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que Joás fez um excelente reinado, porque Joiada o sustentou. E Joiada foi sepultado, honrado como rei. E o rei não recebeu a honra de rei por ter menosprezado, sido ingrato, sido injusto, tanto com Joiada, pelas obras que Joiada fez, ao ensino que recebeu de Joiada, e ainda pelos filhos de Joiada. Ele manda matar a Zacarias, e ele perdeu então de ser sepultado e ficar juntamente com os reis de Judá. Por causa disso, ele perde então a honra final que era dada a todos os reis. E assim nós vamos chegar no final aqui desta lição, dizendo que o que aconteceu com Joás, Joiada, é um exemplo para nós nos dias de hoje. Guardar os bons ensinamentos que recebemos dos nossos pais e por eles seguir até o fim, e sermos gratos
aqueles que sempre foram o muro de arrimo para nós, que sempre foram a base para a nossa formação espiritual, e que nem todos sentarão no mais alto topo da liderança eclesiástica. No entanto, a função de cada um diante de Deus é reconhecida segundo o seu chamado, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 5, ninguém queira para si essa honra, senão aquele que é chamado assim como Arão. Nem todos serão. É impossível todos os pastores ser presidente de campo, ser presidente de setores. Mas todos os pastores têm a responsabilidade eclesiástica, a responsabilidade espiritual de ser auxiliar, bons auxiliares, ser muro de arrimo, sustentáculo, aquele que o Senhor tem chamado para presidir sobre cada um de nós.